Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo essa videoaula. E o nosso assunto é Revolução Francesa. Eu não sei se vocês lembram que eu comecei esse assunto, né? E aí tocou e o assunto ficou pela metade. E após isso nós entramos em isolamento e nada mais justo do que hoje eu dar continuidade a esse assunto tão importante que foi a Revolução Francesa. Pessoal, lembrando que a atividade que foi postada recentemente, ela é baseada nessa aula. Então vamos prestar atenção à Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi um conjunto de eventos que vai iniciar em 1789, início da Idade Contemporânea e término da Idade Moderna. Certo? Isso é bastante importante, pessoal. Lembrando que a Idade Contemporânea ela vai até os dias atuais, 2020, e vai terminar em 1799, ou seja, a Revolução vai durar cerca de 10 anos. Essa revolução ela vai alterar o quadro político, econômico e social da França. Pessoal, para entender a Revolução Francesa, é preciso que você compreenda o que antecedeu a Revolução Francesa. Por que a população, principalmente a burguesia, os mais ricos, estavam tão insatisfeitos com um governo monárquico absolutista do rei Luís XVI? Tá certo? Pessoal, tudo que vai anteceder a Revolução Francesa é conhecida como o Antigo Regime. E você precisa compreender quais eram as características desse Antigo Regime. Lembrando mais uma vez que o governo daquela época da França era uma monarquia absolutista, onde todo o poder estava concentrado nas mãos de uma única pessoa, ou seja, o rei Luís XVI e a sua esposa Maria Antonieta. Antes da Revolução, a França era caracterizada pelo Antigo Regime, ou seja, o absolutismo monárquico, o mercantilismo e a sociedade estamental. Tá certo? Depois dá uma olhadinha lá no dicionário, o que significa estamental, o que é uma sociedade estamental. A Revolução ela vai romper com esse antigo regime, né, que dominava a Europa desde o século XV. Tornou-se assim um importante marco histórico iniciando a Idade Contemporânea, como eu falei anteriormente. A Revolução Francesa, pessoal, ela não vai somente se concentrar na França, ela vai acontecer na França, mas seus pensamentos, suas ideias, elas vão rodar o mundo todo. O mundo todo agora vai se inspirar na Revolução Francesa para proclamar independências, para lutar por direitos, igualdade e fraternidade, que era o lema da Revolução Francesa. Uma observaçãozinha, as três cores da França hoje é representada aí por vermelho, branco e azul, tá certo? A revolução, né, ela vai inspirar reformas em outros países, além de ter influenciado na independência das colônias espanholas, a independência do Brasil em 1822, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Embora seja uma revolução burguesa, ou seja, iniciada pelos mais ricos, houve também uma forte participação popular. Lembrando que essa burguesia e essa população, eles faziam parte do terceiro estado, que vocês vão entender daqui a pouco, como é que estava dividida essa sociedade na França. Esses burgueses, eles já detinham o poder econômico. Eles eram ricos, então eles já detinham ali o poder econômico, e eles também queriam o poder político. Porém, eles não podiam, por quê? Porque todo o poder estava concentrado nas mãos de Luís XVI, o rei da França naquela época. Pessoal, causas. Quais foram as causas que levaram o povo a se revoltar contra esse sistema, contra esse antigo regime? Por que as pessoas estavam tão insatisfeitas? Por que as pessoas foram às ruas e tocaram fogo, quebraram tudo? E aí, por quê? Vamos lá. Dentre as principais causas da Revolução Francesa, podemos destacar o custo da monarquia, pois Luís XVI e sua corte gastavam enormes quantidades para simplesmente sustentar seus privilégios. Enquanto o povo estava lá numa crise econômica danada na França, Luís XVI com sua esposa estava luxando, aproveitando os melhores momentos de sua vida com o dinheiro do povo.
Pessoal, os gastos com a guerra, né, também pesou muito na economia do país. A França vivia participando de várias guerras, né? Principalmente uma das principais guerras que ela vai participar é a própria independência dos Estados Unidos. Ela vai lutar ao lado dos Estados Unidos na independência, e aí uma série de gastos de dinheiro vai fazer com que a França entre numa grave crise econômica. Né? Ela também vai perder uma guerra dos 7 anos, depois dá uma pesquisada lá para você saber o que foi essa guerra dos 7 anos, né, contra a Inglaterra. Pessoal, outros motivos também eram o quê? Além disso, o quadro econômico da França era péssimo. A fome ameaçava a população, secas prejudicavam a agricultura e acentuavam a miséria. Havia escassez de alimentos, o que aumentava ainda mais a revolta da população. Pessoal, nada mais do que feroz do que uma população faminta. As pessoas estavam passando fome na França naquela época. A divisão da sociedade também não ajudava. Acompanhe para mim aí o quadro, tá certo? Olha aí. A sociedade da França ela estava dividida em primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro estado, ele era... quem participava do primeiro estado era o clero. O alto clero, que eram os bispos, né, da origem nobre da Igreja Católica, e o baixo clero, que eram os padres. Porém, né, eles tinham origem popular. O segundo estado, como vocês podem acompanhar aí na pirâmide, era a nobreza, que correspondia a 2% da população. Lembrando que o clero era 1%, tá certo? Como vocês podem ver aí na pirâmide. Esses nobres, eles eram herdeiros da nobreza feudal. Lembra lá do sistema feudal que nós estudamos no 7º ano? E eles participavam, eles eram os burgueses, né? Eles participavam da corte, eles participavam dos jantares oferecidos pelo rei. E, pessoal, o terceiro estado, que era o povo, a burguesia. Lembrando, pessoal, que esse terceiro estado não eram pobres, eram todos aqueles que não faziam parte nem do primeiro e nem do segundo estado. O que isso tem a ver com os motivos, pessoal? Porque somente o terceiro estado bancava o segundo e o primeiro estado, através dos impostos. Então, veja aí, quem pagava os impostos naquela época era somente o terceiro estado. E quem bancava o luxo da igreja, o luxo dos bispos, era o povo. Quem bancava o luxo da nobreza, dos reis, era o povo. E o povo mais pobre estava passando fome. Então, recapitulando, o terceiro estado não era somente os mais pobres. Eram todos que não faziam parte nem do primeiro e nem do segundo estado. Pessoal, a próxima aula nós vamos estudar o iluminismo. O que tem a ver o iluminismo com a Revolução Francesa? Pessoal, o iluminismo, vamos dizer que vai acender a mente do povo. O iluminismo era uma série de ideias, de reformas políticas que vai fazer com que o povo caia na real que eles não deviam mais ser submissos a reis e a rainha. Então, essa onda de ideias iluministas, vocês vão ouvir falar muito de Rousseau, Montesquieu, tá certo? E esses pensadores, eles vão começar a iluminar, tá aí o termo iluminismo, a cabeça do povo. E o povo vai começar a cair na real e vai começar a lutar pelos seus direitos. Então, um dos motivos também da Revolução Francesa foram as ideias iluministas, que também influenciou o desejo das reformas políticas e econômicas. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, lema da Revolução Francesa, tá certo? Acabaram estampadas nas cores da bandeira e também no hino da França. Então, a cor vermelha, branca e azul da França, ela significa liberdade, igualdade e fraternidade. Tá certo, pessoal? Pessoal, observem essa imagem. Lembrando que essa imagem aí, ela está na atividade. E o que é que nós vemos aí? Nós vemos um senhorzinho, um velhinho, né, carregando duas pessoas nas suas costas.
O primeiro e o segundo estado tinham isenção de impostos. Logo, o estado francês era sustentado pelo terceiro estado. Então, pessoal, o que essa imagem está querendo dizer aí para vocês responderem a questão da atividade? Observem que o terceiro estado está carregando o primeiro e segundo estado nas costas. E aí, pessoal, enquanto o segundo estado e o primeiro estado estava luxando, bancando, o terceiro estado está carregando ele nas costas. Então, pessoal, essa charge aí que vocês estão vendo aí na imagem agora, ela geralmente ela aparece bastante nas minhas provas e você vai ter que interpretar. A imagem, ela representa o terceiro estado carregando em suas costas o primeiro e segundo estado. O que isso significa? O povo pagando impostos, o povo sustentando o luxo, sustentando a economia da França naquela época. Tá certo, pessoal? Então, se você chegou até aqui nessa aula, você vai conseguir responder a atividade que eu postei para vocês recentemente. Pessoal, a insatisfação da maioria esmagadora da população, prestem atenção, a insatisfação da maioria esmagadora. Quem era essa maioria? Terceiro estado. Eles não sabiam, o povo não sabia que ele tinha esse poder. E eles tinham, era pessoal, 97% da população daquela época. Era muita gente contra o segundo e primeiro estado. Então fazia da França um terreno fértil para que os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade ganhasse espaço. Tá certo? Observe aí a imagem, né, da liberdade guiando o povo, né, essa imagem aí. E ela também representa a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos. Depois dá uma olhadinha lá a origem da Estátua da Liberdade dos Estados Unidos. Certo? Ela é um presente dos franceses aos americanos. Pessoal, essa parte aqui eu vou tentar resumir ao máximo. A Revolução ela vai dividir em primeira fase, que é a Assembleia Nacional Constituinte. Né? O povo começa a lutar, o povo começa a ir para as ruas, o povo começa a fazer barulho e o rei precisa tomar uma atitude. O rei precisa fazer algo para acalmar os ânimos da população. A população não queria mais saber de promessa, a população queria ver a atitude do rei. E por muito tempo, Maria Antonieta e Luís XVI não deu a mínima para o povo. Tá certo? Em Paris, o povo vai invadir a antiga prisão da Bastilha, no momento em que representou simbolicamente o fim do antigo regime. Observem a imagem aí. A antiga Bastilha, pessoal, era um presídio, né, uma espécie de quartel, mais ou menos assim, todo construído por pedras. E aí, pessoal, todas as pessoas que tentaram ir contra o rei, ou lutaram contra o rei, estavam sendo torturadas e mortas pelo exército do rei Luís XVI. Então, por que ela simbolizava o antigo regime? Porque eram torturadas todas as pessoas que lutaram, que foram contra o rei. E enfurecidamente, pessoal, no dia 14 de julho de 1789, não esqueçam dessa data, 14 de julho de 1789, feriado na França nesse dia, o povo enfurecido derruba a Bastilha com paus e pedras. Observem aí a imagem, né? A guilhotina. Todos os que foram contra, ou todos os que não se encaixaram, ou todos que de uma forma ou outra tentaram aí aparecer ou mudar o rumo, lembrando que mesmo após o povo ter destituído o rei do poder, mas ainda ficou um clima pesado na França, porque agora a burguesia vai lutar contra o povo, né? Dominar o poder, e eles queriam poder, mas poder e poder. Então, pessoal, a guilhotina, ela vai com uma frase. A Revolução Francesa, ela devorou seus próprios filhos. Aqueles que começaram a Revolução Francesa perderam as cabeças na guilhotina. A guilhotina vai matar milhares de pessoas. Na guilhotina não, as pessoas usam a guilhotina e a guilhotina vai arrancar a cabeça de várias pessoas na França. Pessoal, Luís XVI, né, antes dele morrer, ele aceitou a Constituição, mas foi pego, né, como foi para vocês, ao tentar fugir com sua família para a Áustria. Acho que eu falei Austrália, pessoal, é a Áustria. E preso no Palácio de Tuileries. As monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França.
E diante da invasão prussiana, a Assembleia convocou todos os cidadãos à guerra. Então, pessoal, vários países da Europa também começam aí essa onda de movimentos, tá certo? Então eu não vou entrar em detalhes porque o assunto vai ficar muito extenso. Então, a multidão enfurecida invadiu o local onde o rei estava, né, preso, considerando-o como um traidor. Os revolucionários aboliram a monarquia, acabou a monarquia, pessoal, e proclamaram a república. Isso foi no dia 10 de agosto de 1792. Tá certo? Observem a imagem. Segunda fase vai ter a convenção. Tá certo? Os seus membros foram escolhidos por sufrágio universal masculino e pertenciam aos seguintes partidos políticos. Os girodinos, né, eles sentavam-se à direita na Assembleia e representavam os mais ricos. Os jacobinos sentavam à esquerda na parte mais alta da Assembleia e defendiam os interesses da pequena burguesia. E aí também tínhamos os planícies ou pântano, sem posição política definida e sentavam-se ao centro da Assembleia na parte mais baixa. Então depois dá uma olhadinha quem eram os girodinos, os jacobinos, né, esses pântanos, essa planície ou pântanos. Depois dá uma olhadinha lá no livro que lá tem explicando direitinho, certo? Pessoal, a terceira fase é o diretório. Depois dá uma lida também lá no livro, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão a aula vai ficar muito longa. Pessoal, 1799. Napoleão Bonaparte, né, era um jovem general do exército francês. Ele vai começar a governar a França depois de 10 anos. Então, pessoal, muita coisa vai acontecer durante esse período. Eu acho não, tenho certeza, eu já publiquei para vocês um vídeo que vai fazer um resumo de tudo isso, né? Um documentário do History Channel, e lá tem explicando tudo isso aqui, da primeira, segunda e terceira fase da Revolução Francesa, porque se eu for explicar detalhadamente, esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me procura lá no WhatsApp, procura lá no meu privado e eu tirarei todas as dúvidas de você. Valeu?